mais um episódio do podcast Famílias Empresárias. Meu nome é Isabela e hoje eu estou recebendo uma pessoa muito importante para a nossa cidade, muito criativa, uma pessoa que inovou na família empresária da qual ela faz parte, que é o senhor Álvaro Catão. Seja Oi, bem-vindo, senhor Álvaro. Isabela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui. Obrigado, muito obrigado. Um grande prazer. Você sabe que eu tenho muita admiração por seu pai e a obra dele, criando uma família como a que vocês têm. Você é um ótimo exemplo e o resto da família também. É de admirar, realmente. É um orgulho, Feliz. é um privilégio estar aqui. E para Obrigado. mim é um privilégio e uma honra poder receber o senhor e conversar um pouco, né? A ideia é a gente fazer um bate-papo bem rápido, aproveitar a sua presença aqui, né? O senhor Álvaro Catão faz parte de uma família empresária que fez muito, né, pela nossa cidade, a cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Fez parte, né, da trajetória da empresa da família, mas já na juventude foi para os Estados Unidos e fez sua vida lá, né? Sua carreira lá. Exatamente. Então, se você puder contar brevemente essa trajetória, né, um pouco sobre a sua família e como que se deu essa mudança de mudar de país e começar uma carreira por lá. É difícil, Isabela, precisar. Por quê? Porque, você sabe, tem a ver com o contexto, com o momento, a dinâmica da família. Você sabe, você faz podcast sobre esse tema, na primeira vez que você ouve esse conceito. Então, eu diria o seguinte, no meu caso, eu acho que a palavra que resume a minha motivação principal é reconhecimento. Essa é a palavra-chave para mim, na época. Era o que eu mais buscava, era reconhecimento profissional. Eu queria construir a minha obra. Já existia uma obra que tinha sido começada por meu pai, pelo meu tio, minha avó. Eles começaram aqui em Mituba. Meu avô chegou aqui, meu pai nasceu em 1920, então chegaram aqui em Mituba antes do meu pai nascer. Então meus tios, minhas tias nasceram aqui, meu tio nasceu aqui. Então nós temos uma conexão profunda com Imbituba. Eu sou carioca, você pode perceber pelo meu sotaque, eu nunca perdi, faço questão de não perder. Mas é uma conexão profunda, nós passamos todos os verões das nossas vidas aqui, meus irmãos, meus primos, a família toda nós tínhamos um complexo familiar, não é ali na Avenida Álvaro Catão, que foi fundador da cidade, que foi um incrível pioneiro, porque ele chegou aqui, você imagina, em Bituba, em 1919, não é? Eram realmente os primórdios. Sim. Ele construiu o porto a partir de nada. Então, eu tenho essa tradição e que eu prezo muito, admiro. Ele morreu prematuramente num acidente de avião. Ele trabalhava para o Henrique Lage, que era um modelo de empreendedor brasileiro. Exato, também fez muito, né, pelo Muito, nosso estado, pelo muito, nosso país. muito. Ele era um Rockefeller brasileiro, né? E então eu cresci nesse ambiente, ouvindo justamente essas histórias da minha família, que me davam muito orgulho, novamente. A situação familiar nunca é exatamente a mesma, a maneira como a criação de dinastia, essa obra que vocês fazem, que é um exemplo. Eu conheço outras famílias empresárias e nem todas têm essa preocupação, essa conscientização que a família de vocês tem, né, sobre esse tema e como contribuir. E qual é o lugar de cada um de vocês, que isso é que é importante. Como isso não era tão claro para mim, foi um certo acidente da vida, porque eu vou te contar muito rapidamente. Eu estudei num ótimo colégio no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, na época era o colegial, eram os últimos 3 anos, né, seria o high school nos Estados Unidos. O colégio dividiu as áreas em ciências exatas, quem ia estudar advocacia, humanas, talvez tivesse uma terceira categoria. Bom, eu queria ciências sociais. Eu sempre quis estudar economia. Esse sempre foi o meu desejo, eu tinha convicção nisso. Aí escolhi, ali por conta própria, eu era o mais jovem da minha turma, fui colega do Fernando Collor de Mello, Merval Pereira, pessoas que são conhecidas hoje. Então, eu escolhi ciências sociais.
Ah, tudo bem, estava feliz da vida. Passado, sei lá, algumas semanas, eu mencionei isso em casa. Uhum. Não caiu bem. Não foi bem recebido. Não foi bem recebido. Então, minha mãe um dia veio e disse: olha, meu filho, eu falei com o seu pai, esse negócio de economia, você é um bom aluno, você devia fazer engenharia como seu pai, seu tio. O Você é legado da engenharia. família. Já Legado. começou aí a primeira. Opressão, né? A Aham. primeira. Vai. Exato, e a primeira escolha de fazer diferente. Isso. E é diferente, é difícil, né? Escolher Difícil. isso. Exatamente. Então, aí eu, ok, filho mais velho, queria agradar meus pais, fui fazer. Aí cedeu, então. Cedi Foi na fazer hora, engenharia. instantaneamente. Uhum. Fiz o último ano me preparando para o vestibular de engenharia, que é um vestibular difícil. Uhum. E, na época, você podia escolher, se você passasse, onde você queria estudar. Eu queria estudar na PUC. Sim. Então, eu passei no vestibular de primeira e fui para a PUC. Fui cursar engenharia, cursei 3 cursos, 3 períodos do ciclo básico, são 3 trimestres. É um curso que te dá uma base matemática excelente, Espetacular. espetacular, Uhum. que eu nunca deixei Raciocínio lógico. de valorizar. Inclusive, no meu curso de economia, foi muito útil isso. Já me colocou num outro patamar, quando eu fui para Harvard. Mas aí eu fiquei com aquela ideia, qual é a saída honrosa para estudar economia? Eu até fiz um vestibular para GV no Rio. Fui muito bem até. Isso nos seus, o quê? 20 anos de idade aí? Não, menos. Menos? 18, 19 18, anos. Uhum. até menos. Uhum. 17, Olha 18, só. 18. Aí eu tinha um amigo brasileiro em Harvard, tinha poucos nessa época. Claro, imagina. E esse amigo começou a me dar umas dicas. Eu acabei indo fazer um curso de verão lá, fiz uma entrevista com a pessoa responsável por novos candidatos e acabei sendo aceito. Não foi uma trajetória tão fácil quanto parece assim, foi um pouco mais Tem um processo seletivo, né? Para seletivo. Você entrar. fazer um teste, etc. Uhum. Você foi fazer graduação em Harvard. Fui fazer graduação. Aí fui aceito, me mudei Então para. foi através de um amigo que O amigo. se interessou em estudar nos Estados Unidos. Isso, Assim. Tá. exatamente. Uhum. Ele já estava lá, ele me encorajou a Sim. seguir essa trajetória. Uhum. Ele não decidiu nada na minha Sim. admissão lá, nada, Sim. zero. Uhum. Mas Ele nem tinha esse poder. te Era ajudou a olhar para esse Isso. novo horizonte, né? Exatamente. Uhum. Foi uma transição muito difícil, porque você sai de um ambiente, como se diz em inglês, nurturing, muito acolhedor, Sim. né? E vai para um mundo. Sim, um mundo. Eu virei americano. Um dormitório de Harvard antiquíssimo, Sim. construído há 150 anos antes. Pega aquele inverno de E cara. a língua? O senhor já dominava a língua? O meu inglês, eu tinha estudado com afinco, eu tinha aula particular, mas não tem a fluência que tem hoje, né? Claro. De 50 anos. Sim, claro. Então, eu segui a carreira, eu segui o curso. Aí você foi embora do Brasil. Fui embora do Brasil. Foi fazer graduação lá. Eu estava comentando com seu pai hoje. Eu aproveitei todas as férias de verão, todas, para fazer alguma coisa. Nas primeiras férias de verão, através do meu tio, do Francisco Catão, que era o dono do porto. Do porto de Imbituba. Do Imbituba da CDI. E ele me arranjou um estágio numa empresa em Londres. Os ingleses tinham aquelas colônias na África, tinham tido aquelas colônias na África, as colônias. Então, eram muito envolvidos com o comércio de certas commodities. Isso já é o quê? Década de 60? Década de 60. Você foi viver essa experiência. Início da década de 70. Não, década de 60. 69, 70, por aí. Aí eu fui fazer um estágio numa corretora de commodities. Em Londres? Em Londres. Passei um verão lá, 2 meses. Sim. E eu ia muito à bolsa de futuros de cacau. De cacau. E aquilo me fascinou. Eu disse, puxa, isso aqui é uma atividade. O mercado financeiro começou ali. Começou a pulga atrás da orelha, a mordida da mosca azul. Então, o que me encantou, que me encanta até hoje, é esse ambiente de incerteza, de risco.
Número de variáveis variáveis, todo enorme. dia um dia novo, todo Sim, dia. sim. Você não pode prever o futuro, você tenta estimar, analisar, muito importante. É um jogo de probabilidade, Claro. obviamente. Você tenta acertar mais do que erra, mas nem acho que essa é a função do assessor financeiro. Não Uhum. acho. Uhum. Eu tenho outras ideias que a gente pode conversar, deve também. Uhum. Uhum. Mas, então, voltando à minha trajetória, então eu me encantei. Dali, sem entrar em muito mais detalhes, no ano seguinte, eu fui para a mesa de Open. O Open era máximo no Brasil, de uma grande corretora na época, não existe mais. Era de uma família que era muito minha amiga, já escreveu vários livros, família Uhum. Leite Barbosa. Era o Marcelo Leite Barbosa. Fui fazer Open, também fascinante ali. Nos Estados Unidos. Não, aqui no No Brasil. Brasil. No Brasil, Tá. no Rio de Janeiro. Que legal. É. Então você voltou para o Voltei às origens, Brasil, voltei. voltou a Passei um trabalhar verão aqui. ali, é o verão Aham. o inverno daqui. Sempre É, usando os verões para aprender algo, para estudar, exatamente, para exatamente. se Para aham. aproveitar o verão. Uhum. Não ficar na praia. Eu não queria Uhum. isso, realmente não queria. Então, nesse verão, aí eu aprendi o mercado de obrigações do Tesouro, não é? Brasileiros, que na época era de um tipo, hoje em dia de outro, mas Uhum. é o mesmo papel, um papel de dívida. Sim. É a dívida brasileira, do governo brasileiro. Uhum. Emite papel de Tesouro dívida, Nacional. Uhum. Tesouro Nacional. Fiz isso aquele verão. Eu acabei travando conhecimento com um americano que estava tentando algo assim, parecia impossível. Ele já tinha conseguido fazer isso na Espanha, porque na época, coisa que hoje é totalmente fora de cogitação, existia controle de câmbio. Você não ia no banco e dizia, eu quero fazer um câmbio, mandar dólar para fora. Hoje você faz isso online. Sim. Não, na época você tinha que fazer um requerimento para o Banco Central. Por que o senhor quer mandar dinheiro? Para quê? Ah, eu tenho despesa médica lá, porque meu filho está doente e tal. Era assim na época. Então, o produtor aqui, ele não podia fazer hedge, ele não podia usar os mecanismos que são disponíveis, de Uhum. futuros, né? Você precifica na frente, Sim. Trava o preço, trava o né? preço. Uhum. Você não podia fazer isso, porque você tem que fazer depósito, tem ajuste, tem despesas em moedas em dólar, né, na Bolsa de Chicago. E esse cara, esse americano, que na época trabalhava numa grande corretora americana, ele tinha conseguido convencer o governo espanhol que tinha uma situação semelhante, exceto que nós somos exportadores de mercadorias e os espanhóis são importadores. Mas o mecanismo é o mesmo. Em vez de fazer um hedge de compras, fazer um hedge de venda, etc. Ele tinha conseguido convencer o Banco Central espanhol a mudar as regras de moeda, conversão de moeda, para permitir que, se você era importador ou produtor ou usava alguma matéria-prima, você podia, se tinha uma linha do Banco Uhum. Central, olha, você pode usar um limite, você pode usar até tanto de dólar. Nós vamos vender para o senhor. Isso parecia impossível. Até estava comentando com seu pai, é uma palavra que tem uma conotação ruim, que é a palavra lobista. Uhum. Tá? Nos Estados Unidos não, né? Nos Não, Estados Unidos é claro uma que não. profissão É uma profissão regulamentada. totalmente, totalmente. Uhum. Então, eu vou te explicar por que eu não fazia lobby, nem me considerava lobista de jeito nenhum. Uhum. Mas o que era importante No na época? conceito brasileiro, né? No conselho, O conceito comum que a exato, gente de tem. tentar Uhum. Influenciar algum tipo de influenciar. decisão Uhum, política. Uhum. Uhum. exatamente. O que eu fazia nesse projeto desse americano? Era convencer. Primeiro, eu tinha absoluta convicção que Que era viável, que era possível. viável e extremamente benéfico. Você estava privando o produtor brasileiro de algo que era altamente benéfico para ele. Então, eu era imbuído daquela missão. Tá, Que mas tinha um propósito de bem ali, né? de Para bem, de ajudar os bem, produtores de bem, de brasileiros. fazer o bem, de Uhum. fazer uma contribuição Sim. ao Brasil. Porque eu tinha um conhecimento também que ninguém tinha, Claro, ninguém sabia que claro. era futuro aqui. Ninguém Sim. tinha ideia. Sim. Ideia. Escrevi 60, vários imagina. artigos. Então, aí esse processo continuou. Nós tínhamos um ministro de economia que diziam que ele era o czar da economia, que era o Delfim Neto. E um belo dia, o negócio meio que adormeceu. Eu passei um tempo conversando com o Banco Central, a gerência de câmbio. Aí, num belo dia, eu morava com meu pai no Rio. Já trabalhava. Já estava formado, Não, então, no totalmente. mercado Estava ativo. financeiro e veio para o Brasil trabalhar. Isso, na verdade, na época, eu trabalhava com a minha família.
da Se minha se o família. senhor puder dar um pouquinho de contexto sobre a sua família, qual que era o principal negócio da Claro, família, claro que sim. até pra gente entender. A história da minha família é uma história que pode dar livro, e muito interessante para Imbituba, para Imbituba. Exato, Então, essa cidade já se chamou Henrique Lage no passado. no passado, você sabe disso? Não. É, chama Henrique Lage ou Imbituba, depois virou Imbituba. Mas o Henrique Lage era um empresário, eu já falei como eram os Rockefeller, Sim. é um empresário que tinha um conglomerado. Ele tinha e era Estrada de totalmente ferro, integrado portos, verticalmente. Ele era dono da granjas, mina de carvão, mina de ele era dono carvão, da ferrovia, uhum, era dono do porto, era dono dos navios, toda a operação. toda a operação. Tá? Uhum. Meu avô morreu em 41 num acidente de avião, ali onde morreram os mamonas assassinas, ali na Naquele Serra da mo Mantiqueira. aquele E o Henrique Lage morreu pouco depois, morte natural. Então ficou esse enorme espólio aqui. Ele era casado com uma famosíssima cantora cantora lírica, lírica, uma soprano chamada Gabriela. Gabriela Besanconi, uma Uhum, italiana. uhum. Numa época, né, Isabela, em que o Brasil, até por pressão dos americanos, decidiu ir à guerra contra o eixo. Mandou Sim, pracinhas para a Itália, 44 isso, né? 44. É, Então, havia uma pressão muito grande de gente em torno do presidente, do Getúlio, transferir esses recursos. Como deixar esses recursos na mão de uma italiana? Ela, de repente, começou a vir, toda a família dela da Itália veio para o Brasil. O Arduino Colasanti, que depois virou ator de novela, que nadou, ele nadava aqui da praia para Santana de Fora. pra ilha. Santana Aham. de Fora. Sim, Nadar, sim. ia nado. Depois voltava, Que bom. obviamente. Incrível. Então existia uma pressão do governo para que não houvesse nenhum tipo de sucessão Não, patrimonial para exatamente. uma herdeira italiana. Exatamente, Entendi. totalmente. Uhum. Como é que essa mulher vai ter uma participação tão grande na economia nacional? Sim. E onde Então, que entra a família eu vou falar Catão? disso, vou falar disso. Meu avô trabalhou toda a sua carreira, desde a universidade, com Henrique Lage. Por isso ele veio Aham. para Imbituba. Tá. Veio para Imbituba com o Porto, amando Henrique Lage. Ele era realmente E o um... seu avô tem o seu nome, né? Tem, Álvaro Catão. exatamente, exatamente. Era o Álvaro Monteiro de Barros, cara. E ele foi político aqui, ele foi prefeito de Imbituba. Ele era muito ativo, era uma personalidade dominante, realmente. O Álvaro Catão, é o que contam. Ele morreu muito antes de eu nascer. Mas o que aconteceu? Chegando a 1950, o Francisco Catão, irmão do meu pai, comprou o espólio Lages da Gabriela. A Gabriela declarou a todos que Entendi. queriam ouvir, olha, eu só vendo Se for para o Francisco Catão. para o Francisco Catão. O Francisco não tinha 30 anos ainda. Meu pai tinha Olha 30. só, Meu pai era 1 ano ou 2 mais velho que ele. Então, era um garoto ainda, mas imagina a extremamente talentoso. responsabilidade. Tanto Uhum. que a minha avó, aquela matriarca, que sofreu muito, olha, naquela época, o avião caiu na Serra da Mantiqueira, demorando 3 dias para descobrir os corpos. 3 dias. Então, em 3 dias não sabiam o que tinha acontecido. Tragédia, né? Morreu gente da minha família, ficaram aleijados, Houve sobreviventes. houve sobreviventes. Tem até uma história interessante do meu avô. O meu avô, que era essa pessoa dominante, ele queria ir para o Rio e ele convenceu um passageiro do avião a sair. Não Essa acredito. história de família que a gente conta. Esse indivíduo morreu atropelado no Rio de Janeiro, sei lá, 6 meses depois do acidente. Gente, Essas histórias da vida. meu Deus, Ele estava Geraldo. marcado realmente, essa pessoa. Puxa vida. Então, mas ele pereceu nesse acidente. Sim, Foi um drama enorme, familiar. que Minha dor, né, da avó, família. muito Puxa enorme, vida, ele tinha 47 anos, não muito tinha 50 anos. nova. E esse homem, então, ele tinha construído um grande patrimônio imobiliário, Empreendedor, né? Grande empreendedor. empreendedor. Ele tinha uma biblioteca aqui em Bituba, não era lá no Rio, Uhum. de mais de 10 mil livros. Todos eles tinham ex-libris, que é um registro, né,
que é bibliotecário sabe o que quer dizer isso. Ele era um homem assim, dedicado Gente, ao conhecimento. muito culto. Culto, dedicado ao conhecimento, não sabia. Uhum. E, então, aí o Francisco compra o... Todo esse espólio, todo foi esse... foi um leverage buyout, como se diz nos Estados Unidos. E uma curiosidade de quem é de fora, o Parque Lage do Rio de Janeiro ficou na mão, nunca foi incluído? para o Francisco, não. Não. Não foi incluído no espólio, não foi. É o Parque Que é uma Lage. construção famosa, que quem escuta pode, né, Linda, saber que a espetacular. gente está Era a fazendo casa da referência. Gabriela. Sim. Aí, sinceramente, não conheço o processo de sucessão do Parque Lage, no Jardim Botânico. Sim. Mas então foi feita essa transição, ele jovem se viu aí com isso, leverage, né? O Francisco não tinha recursos. Então, foi um leverage buyout. Como é que é um leverage buyout? É uma compra alavancada. Como é que você vai alavancar? Tem várias maneiras. Uma delas é você dizer ao vendedor, olha, eu vou te pagar com a receita do negócio. Eu vou gerir o teu negócio muito melhor do que você geria, e ele vai dar lucro. E ao longo do tempo eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Isso é uma maneira. A outra maneira é você ir aos bancos e dizer, escuta. Se alavancar. Apresentar o projeto para o banco. Isso, me faz empréstimo. E você leva a término, ao cabo, essa transação. A outra maneira é você ir para a família e dizer, sabe esse patrimônio imobiliário que a gente tem aí? Puxa, estou num momento tão crítico aqui. Entendeu? Vamos vender. Não, vender não. Vamos alavancar isso, vamos dar isso. E garantia. Que foi o que aconteceu. Então, houve ali um apoio enorme da família. E aí entra talvez esse, né, conceito de família empresária aí se unindo para uma sucessão patrimonial. Isso, sim. Mas essa sucessão, ela tem que ser discutida, planejada, para não criar expectativas falsas, não é? Porque ao longo do tempo você vai criando essas expectativas. Puxa, eu sou dono daquilo ali, mas peraí, as pessoas da família nem todas têm o mesmo rigor. Rigor é muito importante. Talvez você não criou dentro da família um ambiente para que haja questionamentos, que haja respostas, não é? Mas eu acho que essa é a lição da minha família. Sim. Não houve esse ambiente, não se criou, não existia uma pessoa, não apareceu uma pessoa, seu pai, que cria esse ambiente maravilhoso que vocês têm. De governança, né? De transparência. Sim. Quais são as expectativas? Eu escutei o podcast que você fez com a Stefânia. Ela diz que ela se diz acionista. Sim. O acionista era meio remoto na minha família, entendeu? Entendi. O acionista era o Francisco. Os conceitos assim não eram muito claros. Então fica essa recomendação para as famílias que, se não houver um líder, é difícil isso acontecer. Porque as pessoas não vão fazer isso naturalmente. E acho que eu sempre falo isso nos episódios, né? Não temer as conversas difíceis, né? Claro. Não temer falar de futuro, falar de morte, falar de sucessão, porque justamente são assuntos difíceis. Difíceis e que vão ter consequências a vida inteira, duradouras. Então, a minha recomendação para o seu público, para o nosso público, é que as famílias se motivem, se convençam da necessidade de ser transparentes, serem transparentes, não temerem discutir assuntos que são absolutamente críticos para a família, não é? E evitar a criação de expectativas. É natural, se você está vivendo de herança, é natural que você fique pensando, poxa, e quando o patriarca não estiver mais aqui, o que vai acontecer? Então, tudo isso é um esforço, tem que haver motivação. Eu escrevi para você, né, a resposta ao teu... Você leu? Sim. Então, tem que haver um movimento claro e vigoroso dentro da família para que haja resultados. Porque senão fica tudo no vamos ver.
E como se fica diz na minha terra. fica tudo também, eu acho, nessa dependência do fundador, dependência, né, do empreendedor Uhum, original, que também é uma preocupação da segunda geração, né, suceder alguém muito criativo, alguém muito inteligente, alguém muito empreendedor. Mas cabe às famílias empresárias desenvolver isso nos filhos também, para que eles totalmente, consigam se bastar, né? totalmente. Porque na falta desse fundador, alguém vai ter que dar continuidade ao legado, seja empreendendo, dando continuidade à família, ou seja, fazendo Fazendo a como você gestão. fez, que É, é ou criando uma carreira isso, fora da família isso. Que empresária, todo que é a mundo tem sua direito a trajetória, que todo todo mundo mundo tem tem o direito direito. de fazer. Que eu acho que é um caso muito interessante o seu, né? Tá? Que o senhor foi para o mercado financeiro, né? Mora nos Estados Unidos há muitos anos e trabalha com wealth management, né? Hoje já estou Uhum. antecipando um pouco aqui da tua trajetória, mas que também é muito legal que as pessoas que escutam o podcast saibam que existe uma vida fora da família Isso, empresária, claro né? que sim. E que não é porque a gente nasce numa família empresária que a gente precisa ficar lá Condenado, você não está e condenado. condenado a viver aquilo. Não, não gosto do negócio, tem que ficar. Não, não tem que ficar, É, né? Então acho que isso é legal. perfeitamente, é isso mesmo. Eu acho que o difícil, por que talvez não aconteça mais? Porque, puxa, mas eu vou dizer ao meu pai tem essa expectativa de que você vai dizer. Sim, a Claro que na minha expectativa. família isso Uhum. existia desde que eu era garotinho, né? Eu era bom aluno, eu estava sendo groom, né? Estava sendo preparado para ser o Você herdeiro. assumiu uma cadeira ali. Isso, Uhum. E a não sua é? família aceitou tranquilamente você É, seguir seu caminho, meu sua pai, trajetória? meu pai era muito nacionalista. Meu pai foi político, foi deputado federal aqui de Santa Catarina, depois foi senador. Ele era muito altruísta, meu pai. Ele Queria fazer amava o algo pelo Brasil, era o país. país. Então Uhum. ele achava que era um desperdício. Entendeu? Eu Uhum. estava. Você ir para outro país, Isso, trabalhar exato. lá. Já, Uhum. afinal de contas, eu estava formado, estava preparado para Sim. contribuir aqui. E agora você vai contribuir lá. Uhum. Mas aí também, de São novo, as voltando à escolhas, né, senhor escolha Álvaro, pessoal, de cada escolha um. pessoal. E oportunidades que aparecem. Claro. Não é? Que legal, Pois é, puxa vida, que aula, né? Primeiro reconhecer o valor dessa oportunidade de estar aqui com o senhor, igualmente, ouvindo, igualmente. né? Eu cresci em Bituba, então assim, a escola Álvaro Catão, a rua Álvaro Catão, o silo que tinha no porto que Tinha chamava na Álvaro marcação. Catão, né? Uhum. As pessoas que nos escutam, muitos de Imbituba também, né, podem estar reconhecendo, então para a gente é uma honra poder aprender da Tá fonte, ótimo, muito ouvir bom. um relato, né? E acho que o que fica é essa mensagem, né, de que dentro de uma família empresária, desde que se tenha respeito, né, de que se tenha Uhum, exato. disciplina, é possível se trilhar qualquer caminho, né? E eu acho que algo que eu reconheci na sua trajetória foi que o senhor teve as maiores oportunidades na vida e soube aproveitar, né? Estudou em escolas maravilhosas, fez uma carreira de muito, muito sucesso e pôde ajudar muitas famílias, porque hoje o senhor trabalha, né, com muitas famílias Claro, empresárias. exatamente. E acho que esse é o papel de um herdeiro, é reconhecer o valor do seu patrimônio, mas também fazer algo com isso, Isso, né? exatamente. Ajudar outras pessoas com isso. Exatamente. Eu gosto de um ditado americano que é o que a gente ouve lá. É o conte as suas bênçãos. Quando você está, puxa, mas por que a vida está fazendo comigo? Não. Pense no que você já recebeu. Isso mesmo. Não é? É Uhum. tão importante isso. Então, Uhum. eu sou muito grato pelo que eu recebi. Sim. Muito, Uhum. muito. Meu Dá curso em para Harvard, ver, dá para ver. muito agradecido. Que legal. O meu curso foi pago, não foi uma bolsa, foi pago pela família, foi pago pelo meu tio, que era o homem mais rico da família. Uhum. E eu aproveitei. Não Claro, é? claro. Eu adoro economia, ainda uso muito Uhum. na minha atividade. Sim, Eu uso muito a ferramenta de análise, principalmente macroeconômica, claro. nas minhas Imagina, no decisões de dia a investimento. dia é só macroeconomia. É, Puxa, então eu queria agradecer, né, claro. pelo seu tempo, pelo bate-papo e pedir para a gente encerrar com uma orientação que o senhor teria a dar para as famílias empresárias que nos escutam. Uma dica, uma orientação, uma recomendação. Eu vou começar elogiando as famílias empresárias, elogiando os empresários, porque os empresários são talvez o agente
econômico mais importante da economia, brasileira, americana, qualquer economia. Então, eu comecei elogiando os empresários e que eles se orgulhem muito da obra que fizeram, tá? Enfrentando enormes dificuldades, enfrentando uma taxa de juros absolutamente escorchante. Eu digo, meu Deus, nos Estados Unidos nós estamos brigando a 3,75 agora, chega mais 4, 3,5. Nós temos uma taxa real aqui. 14, agora baixou 14 um pouquinho, é a mas taxa 14. nominal, porque se você tirar a inflação, é uma taxa real absolutamente absurda. Eu acho que o Brasil, eu acompanhei o Brasil todo esse tempo, sempre tive clientes aqui. O Brasil conseguiu, os mais jovens não se lembram, mas eu me lembro de inflação de 50% ao mês, até mais, de mês de 80. De 80 chegou. Isso. Eu me lembro de você chegar no supermercado, você tinha que ir atrás do cara que estava remarcando os produtos. Então, esse ambiente de alta inflação, altamente destrutivo, você perde completamente o parâmetro. Exato. Não tem parâmetro de negociação, nada. Porque faz a proposta num dia, no final do dia já não vale mais. Completamente. Então, foi um grande marco o Plano Real. Um grande marco. É algo que parecia um milagre. Nós nunca vamos desmontar desse tigre aqui, nunca. Precisa desmontar, ele come a gente, entendeu? E a gente conseguiu. Mas voltando à sua pergunta, qual é a mensagem? Primeiro, orgulhem-se do trabalho que fizeram. Mas, se tem preocupação de sucessão, de legado, qual é o legado que eu vou deixar? Porque se eu não me preparar, não existe legado. A chance de que haja qualquer legado, que alguém leve adiante a sua obra, que alguém honre o seu nome, são muito pequenas. Se não houver preparo duro, isso que vocês fazem, exatamente esse trabalho que vocês fazem. Isso que você está fazendo aqui, eu acho uma contribuição incrível, de incrível valor, incrível. Porque é isso que determina as dinastias, né? Você conhece o ditado, é meio zombeteiro, mas eu vou dizer, eu ouvi ele muito na minha vida. A regra das 3 gerações. Isso. Pai rico, filho nobre e neto pobre. É isso aí. Então, e sabe que ele tem em todas as línguas? Claro, sabia? Óbvio, eu sei. De outro jeitinho, mas tem todas claro, as línguas. Isso aí, exatamente. Se quiserem evitar essa sina, preparem-se. Essa palavra que eu daria. Parabéns ao empresário, orgulhe-se do seu trabalho, abra mão do controle, prepare os seus sucessores. E também, se você mimou os teus herdeiros, não imbuiu eles dessa necessidade de se prepararem para seguir a missão, sentido de missão. E ser útil, né? Ser útil ao país. Totalmente. Missão, exatamente. Missão para quem? País, sociedade, terem... Qual é a minha importância? A importância da família de vocês nessa comunidade. Vocês têm que... É óbvio que vocês estão presentes, porque não são todos que moram aqui, que vivem aqui, participam aqui da comunidade, que têm um poder de mudança que a família de vocês tem. Isso é uma responsabilidade também. Exatamente. Naquele texto que eu te mandei, eu falei muito no entitlement, né? Que é uma palavra difícil de traduzir em português. É a pessoa se achar com direitos. Eu já nasci, eu sou parte de uma elite. Achar que por estar naquela posição merece, enfim. Não merece nada, você tem que conquistar. Não. Exatamente. Você só merece aquilo que você conquistou. Se não conquistou, meu amigo, vai para a praia. Olha, muito obrigada. Foi um prazer estar com você nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, interajam aqui com a gente e até a próxima. Tchau.